Uma das questões que mais preocupa quando nós falamos de preservação e conservação é a questão da erosão, que é um problema muito sério e ambientalmente preocupante. Mas quais são as origens da erosão? Por que elas ocorrem? Onde e como evitar esta erosão? Este problema ambiental, que é muito sério, vai ser discutido por 3 especialistas. Nós vamos ouvir uma opinião do México, do outro lado do continente, para saber como se processa e quais são as situações concretas do México. Mas muito além disso, eu te convido também a ouvir a opinião do geólogo, que é o Gilder Aníbal, que nos vai passar experiências importantíssimas para percebermos como é que é isto em Moçambique. Mas além disso, eu te convido a acompanhar uma entrevista super especial com a Fernanda Manique, que nos vai explicar passo a passo quando, como e qual o contributo do ser humano para a erosão. Eu sei que está imperdível e te convido a ficar aí conosco já já. Até já! A erosão dos solos é um dos graves problemas causados pelo desmatamento intensivo da abertura de novas áreas de plantio. O processo descontrolado de erosão traz grandes prejuízos para o meio ambiente, pois atua no desgaste do solo, dificulta a manutenção de espécies de animais e vegetais, além de atrapalhar as atividades humanas. Geralmente, elas iniciam pela lixiviação ou erosão liminar e desaguam para os chamados sulcos erosivos. E justamente para percebermos o conceito de erosão e outros elementos à volta da erosão, te convido a ver o glossário. Até já! Erosão é um processo de transformação dos solos oriundos das ações de agentes externos ou exógenos que consiste no desgaste da superfície terrestre prosseguido pelo transporte e deposição de sedimentos. Lixiviação é a fase inicial do processo erosivo, onde ocorre a lavagem superficial dos solos. Sulcos erosivos é a fase intensiva da erosão, com a ação das chuvas e dos ventos, surgindo alguns buracos e linhas marcadas sobre a terra. Eu acredito que tem uma série de curiosidades, mas para perceber um conceito super especial desta temática, te convido a ver o quiz. Até já! Sabias que a zona costeira moçambicana é a que mais sofre com a erosão dos solos e, de igual modo, é a terceira mais extensa de África, com cerca de 2.600 km, acabando 8 das 11 províncias do país e maior parte da sua população está na zona costeira, demonstrando haver grande apetência da população pelas zonas costeiras. E claro, como é de costume, saímos para ouvir a opinião das pessoas. E em jeito de Vox, convido a ouvir estas grandíssimas opiniões. Até já! Dizer que a erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação dos solos e das rochas, como efeito de alguns agentes erosivos como a água, o vento e os seres vivos. A erosão costeira e a erosão dos solos têm afetado muito o nosso país, ameaçando as áreas de interesse socioeconômicos e também ecológico, além de perigar a vida do homem. Desta forma, somos todos chamados a conter o desgaste sofrido pelo solo, adotando várias técnicas de recuperação das áreas degradadas, como por exemplo o uso de plantas e de árvores para minimizar o efeito. Na verdade, falar de erosão é falar de uma questão muito interessante. Pode-se entender então a erosão como um processo de transformação do solo, na qual esta transformação pode ser causada pelas pessoas ou pode ocorrer mesmo de uma forma muito natural. Mas algo muito interessante que eu gostaria aqui de partilhar é a questão das consequências desta mesma erosão
para o meio ambiente, né? Uma das consequências que nós podemos ver sobre essa questão é a questão do deslizamento do solo, quando, por exemplo, ocorre nas zonas montanhosas, então isso pode criar desequilíbrio, e a própria transformação da paisagem, né? Então, isso de alguma forma ou de outra pode prejudicar ou mesmo prejudica o meio ambiente. Então, como controlarmos essa situação? Eu acho que a sociedade, assim como o poder público, deveriam unir esforços para tentar minimizar esses impactos da erosão. Porque se eu dizer tentar estancar, isso não é possível. Então é tentar minimizar mesmo os impactos da erosão. Então como é que isso vai ser possível? A partir das boas práticas. Uma das boas práticas é a questão da proibição de corte das árvores e também a questão do plantio de muitas árvores, né, para permitir então que este deslizamento do solo e tal e outras coisas pode causar erosão não acontece. Para mim, erosão é quando há um desgaste de terra ou das rochas, provocando assim crateras, que é o caso da cratera que temos no Esquelene. Atualmente existem duas formas de erosão, que é a forma humana e a forma natural. E a forma humana definitivamente é a que temos que evitar, que é quando há um desmatamento ou desflorestamento, e quando isso acontece, a água que era antes absorvida pelas raízes das árvores ou das plantas passa a infiltrar diretamente no solo e causando assim inconsistências, e isso provoca erosão. E a forma natural é quando caem chuvas em grandes quantidades e que provocam, nesse caso, deslizamentos de terra e inconsistências no terreno. Então, seja consciente, não faça nada que possa prejudicar o planeta Terra. E depois de ouvir a opinião dos telespectadores, eu te convido a ficar atento para uma entrevista com os Jiménez, lá do México. Até já! Olha, a definição de erosão, em termos gerais, é a eliminação acelerada da capa superior do solo, da superfície da terra, como consequência do movimento do ar, água e atividades humanas. Este processo está estreitamente vinculado, ligado à desertificação e mudança climática, perda da diversidade, o que acentua os índices da pobreza e migração a outros países. Diminuição da produtividade do solo, incrementa a frequência de eventos catastróficos, como por exemplo a inundação em zonas tropicais e estiagem em zonas desérticas do meu país. Então é um problema muito grave. A erosão do solo apresenta perigos ambientais críticos no México, porque ameaça a sustentabilidade para a produção agrícola de alimentos ou as múltiplas externalidades locais e regionais. Então, há muita consequência, desde a atividade mineira que provoca a contaminação da água, também perda da diversidade, como eu já dito, problemas econômicos nas comunidades, não somente rurais, sim, também nas cidades, perda na fertilidade dos solos, sim. E aqui nós temos como alternativa o uso de micro-organismos no solo, como por exemplo os bactérios, que contribuem também a ciclos biogeoquímicos, como por exemplo do nitrógeno, que contribuem à nutrição vegetal nos cultivos e à formação do solo através da formação de biofilmes, né? Isso tem como consequência que o solo seja mais estável. É importante dizer que a unidade estrutural do solo
são os agregados. Sem agregados não existe o solo, sim? E também nós usamos o uso de temos o uso de fungos microfísicos arbusculares, os quais envolvem os agregados do solo, sim? Fazendo que estes sejam mais estáveis. Primeiramente com o crescimento da raiz e depois fazendo que estes agregados do solo formem agregados mais grandes e que tem como consequência disso, uma boa infiltração do sistema de água na solução do solo e também boa filtração e também reservatório de água no sistema. Os micro-organismos do solo não somente contribuem à nutrição vegetal, sino também contribuem à formação do solo, fazendo que o solo seja mais estável através da formação de agregados, permitindo a infiltração da água e também um reservatório deste recurso natural. O que temos como consequência é um maior crescimento do sistema radical e também crescimento na parte aérea de nossos cultivos. Que temos como consequência também sequestro do carbono. Então, é muito importante fazer estudos de sequestro de carbono, já que estes micro-organismos contribuem muitíssimo ao sequestro de carbono através da exudação de biofilmes e também de glomerulina, no caso de fungos microfísicos arbusculares. Eu sou Arturo Jiménez Martínez, biólogo, mestrado e doutorado em ciência do solo. Regina, muito obrigado pelo convite. Um abraço do México. E é fato, a erosão é um problema sério e o México tem experiências fantásticas. Mas depois disto, vamos ouvir outra opinião do Gilder Aníbal e saber exatamente como é que isto processa no contexto moçambicano. Até já! Hoje irei abordar uma temática relacionada com a erosão. Nela iremos primeiro definir o que é uma erosão, segundo, quando ela ocorre e por que ocorre na natureza. Terceiro ponto é quais são os impactos ambientais causados por erosão e falarei alguns exemplos em Moçambique. Quarto ponto é descrevermos quais são os desafios que Moçambique enfrenta sobre o processo erosivo. Portanto, antes de mais, gostaria de contextualizar ou enquadrar a erosão naquilo que é a grande temática geológica na natureza. A geologia, bem como se sabe, é dividida em duas grandes partes. A primeira é a geodinâmica interna, que está relacionada com todos os processos que ocorrem no interior da Terra, como o processo de formação de magmas, a exceção dos magmas, formação de montanhas, formação de oceanos, deformações, criação de bacias, falhas internas, sismos e terremotos, etc. Tem uma grande parte também relacionada com a geologia, que é a segunda, chamada geodinâmica externa. É nesta geodinâmica externa onde todos os processos que ocorrem no interior depois são remodelados, são modelados a nível da superfície. E como sabemos, existem aqueles agentes que atuam para que a modelação a nível superficial ocorra, que são os agentes atmosféricos, a gravidade, as águas, nesta que é a grande família das águas dos oceanos, lagos, rios, incluindo também águas pluviais, ou seja, água das chuvas. Então, a ocorrência desses processos ou esses agentes em sincronia causa aquilo que nós chamamos de modelamento da superfície.
um dos modelamentos é a causa da erosão. Portanto, pelo conceito, a erosão seria a meteorização de material criado pela geodinâmica interna, que é uma montanha, por exemplo. Depois ela é meteorizada, cria fragmentos, cria sedimentos, depois forma-se aquilo que é material vulnerável aos agentes da geodinâmica externa, que são a gravidade, o vento, que são agentes atmosféricos, a água pluvial, etc. Então, a erosão seria a remoção desses materiais, transporte desses materiais e deposição numa determinada bacia sedimentar. Em Moçambique temos vários exemplos. Em Maracuene, por exemplo, temos ali o rio Nkomato, né, que circunda aquela zona. E se forem a ver, temos aquilo que chamamos de chaminé de fada. Então, o chaminé de fada é uma consequência do processo erosivo. Passam imagens mais tarde sobre a chaminé de fada, que refere-se a este processo de erosão. Portanto, os impactos são enormes. Um deles é que degrada o meio ambiente, e como degrada o meio ambiente, causa instabilidade nos processos da relação entre o homem e a geologia, não é? Geosseres vivos, digamos assim. Então, a erosão cria instabilidade na geodiversidade. Por quê? Porque enquanto se remove o material que estava estabilizado, vou dar exemplo de Maracuene, remove-se material estabilizado em zonas altas e é transportado e depositado em zonas baixas. Nas zonas baixas poderiam ali existir ou podem estar a ocorrer ou acontecer algumas atividades como agricultura, residências, etc. Então, é aqui onde se cria o conflito entre o processo da geodinâmica externa, que é a erosão, e as necessidades dos seres vivos. Então, os impactos não só afetam diretamente os seres vivos, também cria aquilo que chamamos de esforço financeiro para que os governos, os agentes administrativos, como os administradores, vou dar exemplo de Maracuene, mobilizaram fundos para que se construa ali um sistema de drenagem para evitar que as zonas mais afetadas pela erosão criem impactos como o deslizamento de terras, etc., que depois vai culminar com incidentes muito graves, como corte da estrada, destruição de vias de acesso, como eu disse, corte de estrada, e destruição de casas adjacentes, impedimento de certas atividades nas zonas onde elas o material pode ser depositado, etc. Não só em Maracuene acontece o sistema que eu referenciei. Temos a zona da Costa do Sol, né, também, que é muito afetada pelas águas fluviais. Sempre que chove, temos ali visto o material a ser transportado das zonas altas, depois é removido em grande parte para as zonas mais baixas, ali na orla marítima, né? Então cria ali uma degradação do ambiente, que também mobiliza esforços financeiros para a construção de vários sistemas de drenagem. Portanto, indo naquilo que é o desafio que Moçambique enfrenta no contexto no combate à erosão, há várias nuances que defendem que, primeiro, tem que se usar a ciência. A ciência consiste naquilo que é, primeiro, mapear as zonas zonas habitacionais e as zonas com mais suscetibilidade da ocorrência de erosão, que seja lá, não é, empreendido um esforço financeiro de modo a evitar que a erosão cause impactos enormes. Por exemplo, o plantio das árvores tem sido uma das recomendações para o combate à erosão.
Só que no contexto geológico é o contrário. Quando se planta as árvores fazem elas criam raízes profundas. Ao criar raízes profundas, estas raízes são responsáveis pela degradação do material geológico. Então, degradando esse material geológico, obviamente vai causar instabilidade daquele local e depois facilmente pode ser removido pelas águas, quer da subsuperfície, como as águas dos aquíferos, né? Há movimento das águas na subsuperfície. Temos as águas pluviais quando elas chovem, também facilmente vão removendo esse material. Portanto, uma das soluções para o combate à erosão seria métodos combinados. Enquanto se faz o planto das árvores, pode-se fazer também aquilo que é a jardinagem, né? Pode-se plantar zonas de convívio social, fazer jardinagens, de modo a evitar que esse processo ocorra com mais frequência. Eu terminaria aqui dizendo que o processo de erosão em Moçambique é um caso sério e é preciso que se faça um esforço para evitar. E depois desse leque de aprendizado, vamos a um breve intervalo, o tempo só de beber uma aguinha e voltamos já. E depois de ouvir duas opiniões sobre erosão e os impactos no México e em Moçambique, viemos aqui conhecer de perto e saber exatamente como é que isto funciona. Falar da erosão, falar dos impactos, mas como é que nós vamos falar disso sem vir neste local e perceber exatamente como, de que forma, quais os impactos desta questão no meio ambiente. E para falar deste impacto ambiental, claro que eu não vou fazer-o sozinho. Primeiro eu queria mostrar-vos aqui neste cantinho que se chama o Vale do Incomate, exatamente o que está a acontecer neste espaço. E para perceber esta situação eu tenho aqui uma convidada especial, a Fernanda, que está aqui do meu lado, que nos vai explicar exatamente primeiro o que é erosão e depois vamos perceber os impactos desta erosão no meio ambiente. Mesmo para início de conversa, primeiro quero saber como é que está a Fernanda num dia como este, como é que se sente? Olá Regina, eu estou bem, tirando as condições climatéricas, né? Mas estou bem de saúde e bom, estamos aqui, vamos falar daquilo que é a erosão, como já referiste, e ainda bem porque está um dia mesmo a favor do tema. Bem que veio a calhar, então é uma combinação perfeita para falar sobre isso. Mas mesmo para começarmos a conversa, até porque eu sou leiga na matéria, quem é especialista vai nos explicar exatamente. Quando nós falamos de erosão, estamos a falar exatamente de quê? A erosão é o processo de desgaste, de arrastamento e deposição de partículas sedimentares. Isto é, tudo o que é transportado a partir da água, a partir dos ventos, sejam poeiras ou outro tipo de materiais, sejam mais finos ou mais grossos, de um lugar, geralmente pontos mais altos que os outros, e são depositados nesses pontos. Nós vamos reparando mesmo à nossa volta, até porque nós viemos aqui propositadamente para mostrar esta situação, que nós temos uma zona com vegetação e outra zona meio nua, vamos chamar assim. Será que nós diríamos que estamos em situação de erosão só quando temos uma zona montanhosa ou ela pode acontecer também em planície? Como é que isto realmente se processa? A erosão é um processo natural e acontece todos os dias. Ainda que nós não percebamos, todos os dias temos este fenómeno. Existem aquelas que são mais aceleradas, que muitas vezes têm a ação do homem. Existem as mais lentas, que são as consideradas erosões geológicas, que podem levar até milhares de anos. Não quer dizer que a vegetação impeça que haja erosão. Ela minimiza o impacto. Se temos o solo mais descoberto,
obviamente que as partículas ficam mais soltas e ficam mais propensas a serem erodidas. E quais são exatamente as causas, se nós quisermos explicar a quem nos está a ver lá em casa? Até porque percebi que ela acontece a qualquer momento, em qualquer lugar, não há exatamente um espaço específico destinado à erosão, ela acontece naturalmente. Quais são as causas, incluindo a questão humana, como é que isto acontece? Nós temos o maior agente erosivo é a chuva. E cada vez que nós temos precipitação, as partículas vão se deslocando. Isso eu já tinha referido em algum momento, mas quanto mais chove, mais probabilidade de haver erosão. É só vermos o exemplo do lugar onde nós estamos. Acredito que não é só o fator vento, é principalmente a precipitação. É uma das causas. A outra é a fluvial. Não é? Nós estamos próximos do Encomate, então cada vez que o rio passa, ele vai criando arrastamento de partículas durante o seu leito, né? E obviamente, dependendo do período do tempo, né? Se chove mais, obviamente que o rio pode alagar o espaço e ir arrastando, porque a água vai procurando caminhos para poder circular. Sim, Quando isso acontece, a área fica alagada e, obviamente, os sedimentos são arrastados. Ao longo do tempo, que é mais lento, o rio no seu leito, na sua vida normal, ele vai arrastando mais devagar, vai moldando o lugar, mas isso é possível nós nos apercebermos, por exemplo, a partir de mapas geológicos. Isso os geólogos podem falar com toda a categoria, e são processos que acontecem milhares de anos ou no espaço de um ano é possível ver. Vejo que faz mais referência a ações naturais, que é a questão da chuva, do curso normal da água, do rio. E os humanos, por exemplo? O que nós queremos mesmo perceber é qual a posição, qual o contributo, o que exatamente o humano faz para ter a erosão. O homem eu vou considerar como segundo causador nestes últimos tempos. Por quê? Nós temos a tendência em querer afastar os espaços para podermos construir. E muitas vezes nós construímos em lugares impróprios para a construção. Determinantes são os tipos de solo, o tipo de vegetação, entre outros fatores à volta. Então, o ser humano é o segundo, na minha opinião, fator mais importante para a erosão. Existe alguma, mesmo a jeito de provocação, existe alguma erosão que seja positiva e erosão negativa, ou qualquer tipo de deslizamento de terra, ou qualquer tipo de situação como esta é negativa, para o ser humano principalmente? Eu acho que, na verdade, a erosão é um processo negativo. É principalmente um processo negativo porque quando nós temos o deslocamento de partículas de um lugar para o outro, por exemplo, nós estamos a tirar aquilo que é a umidade daquele espaço, que pode ser propício para a agricultura ou para o crescimento de determinadas espécies vegetais, e criar, por exemplo, saturação no outro lugar. E então, o que acontece é que quando estes fenômenos acontecem, nós acabamos sofrendo. A natureza sofre e ela procura uma resposta de outro jeito. E não creio que seja algo nenhum aspecto positivo. À volta disso. Talvez tirando aquela parte em que ela molda o relevo e dá formações muito bonitas. Tirando aquela parte negativa, por exemplo, temos aqui, eu não sei como é que qual é o nome destas formações interessantes. É muito bonito de se ver ao olho humano, é maravilhoso. A natureza consegue nos dar esta maravilha do olhar, mas
infelizmente tem o seu impacto negativo. Ou seja, por mais bonito que ele esteja assim como resultado, o processo inicial é todo problemático. Exatamente. E nunca é positivo. Nunca é positivo porque quer dizer que em algum momento pode haver outro tipo de situações que cria outro tipo de moldagem e é negativo sim, principalmente para áreas, por exemplo, aqui nós estamos num monte, se há um deslizamento de terra, nós podemos nos soterrar. Até porque vemos principalmente que as árvores todas vão cedendo. Vão cedendo, tem raízes fora e estamos próximo de uma estrada que pode causar danos materiais já voltados para o Estado, não é? Porque vai ter que desembolsar valores para reconstruir ou fazer o desvio da estrada. Então é uma série de fatores negativos humanos e naturais que é no fundo, socialmente, nós estamos também a assumir que é uma questão de saúde pública, que estamos a colocar em risco a vida das pessoas à volta, porque há um monte de pessoas aqui a circular, pelo menos, pelo que vejo, e há casas, há restaurantes à volta que a qualquer momento podem encontrar-se. E ambientalmente, puxando esta questão para o meio ambiente, de que forma esta erosão, este deslizamento de terra cria algum prejuízo ao meio ambiente ou cria danos ambientais? Estamos nós próximos de um rio. O deslizamento de terra pode causar, por exemplo, morte à vegetação lá embaixo, aos animais e aos peixes. Por quê? Porque os detritos acumulam-se de tal forma que pode criar assoreamento. O assoreamento cria o alagamento do rio. Então, quando isso acontece, não há a fauna e a flora do rio sofrem um impacto porque não estão no seu estado natural. Houve um incremento de sedimentos que não é. Eu vou voltar a questionar por ser mesmo leiga. O que nós estamos a dizer é que quando chove ou quando há o deslizamento da terra, esta terra, ao mesmo tempo, vai parar a um espaço que não é o normal, vai parar ao rio. Isso faz com que o rio, o volume do rio cresça, só para percebermos exatamente como é que isso funciona. Não, crescer não necessariamente. O que acontece é o que eu já havia referido. As espécies lá do rio podem morrer em algum momento, dependendo da quantidade de massa que foi deslocada de um ponto para o rio. Então isso pode acontecer. E falei do assoreamento, que é o alagamento o rio acaba criando alagamentos porque há um ponto em que há muitas partículas sedimentares, até troncos de árvores, porque pelo que nós percebemos, tudo vai cair lá, então pode criar uma quebra onde um ponto do rio já não consegue atravessar para o outro e infelizmente já não podemos tirar nenhum peixe para nos alimentar. E ao mesmo tempo há um risco quando nós olhamos para a biodiversidade, porque ao deslizar a terra, ao perdermos esta área que era normalmente habitada por espécies e por flora, ao mesmo tempo nós estamos a perder a biodiversidade. Sim. De que forma isto se reflete exatamente no meio ambiente? Como é que nós diríamos que este deslizamento vai causar negativamente impactos ambientais à biodiversidade, fazendo esse link? Nós se estamos habituados a que haja um determinado tipo de vegetação num determinado tipo de lugar, existe toda a estrutura uma estrutura, a biodiversidade, como estava a dizer, são as plantas, são os animais daquele espaço. Então o que acontece? A terra acaba perdendo os seus nutrientes. Ao perder os seus nutrientes daquele espaço, passam para outro lugar, fica o solo, vou usar a expressão mais simples, que é ficar nu. E quando o solo está nu, nós ficamos numa situação em que não temos, como é que eu posso explicar? Não há suporte nenhum. Não temos nenhum suporte, então muito facilmente
esta área torna-se uma área erodida, perdemos espécies, porque suponhamos que temos uma espécie de pássaros naquela área, aquela espécie vai ter que arranjar um outro lugar para viver. Vão todos emigrar. Porque se ela se imigra para um ponto mais abaixo, talvez não sobreviva aquele... Depende do tipo de plantas com que eles se alimentam. Então, é uma série de fatores. Nós podemos perder muitas plantas, muitos animais, por causa deste movimento de Até terra se de um lado arrastarmos, para o outro. não temos garantia nenhuma que essa espécie vá sobreviver no outro lado, até porque o ecossistema é Exatamente, completamente o ecossistema, diferente. os solos são diferentes, quer dizer, a água também pode não ser a propícia para aquela espécie. É uma série de fatores naturais que podem criar um ambiente diferente daquele que nós já conhecíamos. De facto, a erosão, o que nós estamos a perceber agora na conversa é que a erosão é um problema sério, é um problema ambientalmente também muito sério. Quais são as possíveis saídas, vamos chamar as possíveis soluções para este problema? O que eu tenho reparado, por exemplo, nesta zona e várias outras, é que a população vai tentando, de todas as formas, colocar lixo e vemos lá naquele canto muito lixo, que é uma tentativa das pessoas de, se calhar, recuperar estas áreas ou, ao menos, dar aquela ilusão de que não temos esta situação e tentar acautelar. Será que estamos a fazer o melhor e qual seria a solução, assim, bem rapidinho? Eu acho que para um lugar como este, é evitar que as pessoas estejam próximas. A natureza vai fazer o seu trabalho. Então não adianta nós... É verdade que o ser humano, nestas alturas, tem capacidades de engenharia de melhorar os espaços, mas eu acho que seria melhor não estar próximo destes lugares, porque este movimento de pessoas todos os dias, parece que a matéria está consolidada, mas em algum momento, sim, vai pressionando, em algum momento está alguém a passar e é um deslizamento de terra. Então seria aconselhável evitar, porque provoca desgraças. E quanto menos pessoas estiverem aqui a circular, acredito que mais tempo terá a terra de se recompor. A vegetação volta, aquela nativa volta ao seu lugar, porque é preciso dar espaço à natureza de fazer a reposição. E há esta possibilidade de reposição? Sim. Se nós deixamos ela fazer o seu curso, a natureza é uma maravilha. Se nós deixamos ela respirar, ela faz o seu trabalho lindamente. Um conselho, principalmente para as pessoas que vivem à volta deste espaço, não só deste, porque nós sabemos que Moçambique tem a maior área costeira a passar por situações de erosão, não é só neste espaço. A zona costeira Costa do Sol tem vários exemplos destes de erosão. Qual conselho deixa a quem está agora a nos ver e que quer contribuir ou não sabe exatamente qual o impacto que este tipo de situação cria ao meio ambiente e à sua vida no geral? Primeiro dizer que eu desaconselho a construir em lugares que tenham tendência a erodir. Para isso é preciso consultar aqueles que conhecem melhor da matéria, os topógrafos, talvez os geólogos, eles têm muito mais capacidade de aconselhar. Embora o ser humano, eu já tinha aqui referido, tem esta capacidade de fazer grandes obras de engenharia, mas não é aconselhável, porque a natureza em algum momento vai reclamar o seu espaço. Evitar aterrar áreas alagadas não é aconselhável, porque o dia que vem uma enxurrada daquelas que ninguém espera, também temos o risco de perder as nossas casas, os nossos investimentos e perder a vida, perder entes queridos. Então eu aconselho principalmente a que não se construa próximo de lugares onde já tem tendência a erodir. É preciso respeitar a natureza. Exatamente. Principalmente os caminhos normais da água, dos principalmente, rios. A natureza, principalmente. ela sempre acaba porque muitas vezes nós, pela nossa ação, a água vai pelos caminhos que melhor se conforta. Então, se nós mexemos num lugar em que antes não passava água, ela há de ir à procura daquele lugar para poder passar. Encontra sempre o caminho. Muito obrigada, Fernanda, por esta aula
de sapiência, nós acabamos aprendendo muito e principalmente já sabemos exatamente qual é o impacto da erosão no meio ambiente e na nossa vida, na nossa saúde no geral. E para si já sabe, além de evitar contribuir para que situações dessas aconteçam, já sabe que nós a seguir temos boas práticas ambientais e tu aí em casa podes construir a geração consciente, reutilizar, quem sabe, plantar árvores para evitar erosão. Contamos consigo para a próxima semana. Até lá!